Após revés, Flamengo praticamente acerta a contratação de jogador. Gerson não joga mais pelo Mengão, Felipe Luiz, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like, toca aí meu parceiro, minha parceira, tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Estou aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Sexta-feira estou voltando para minha amada cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Quem já voltou ao Rio de Janeiro, inclusive já desembarcou na cidade do Rio de Janeiro após a eliminação para o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes, foi o Flamengo, pessoal. Pois é, nesta terça-feira, por volta das 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, né? Tem os trâmites aí de imigração, apesar de serem a maioria brasileiros. O Flamengo desembarcou em terras cariocas na cidade do Rio de Janeiro. Ao todo, 7 jogadores permaneceram aqui nos Estados Unidos para aproveitar o período de folga e não retornaram junto ao restante do elenco de Arrascaeta, Pedro, Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Bruno Henrique, Matias Vinha. Todos esses seguiram aqui nos Estados Unidos para aproveitar esses dias de folga. O restante tomou carona, logicamente com o voo fretado do Flamengo diretamente para o Brasil, como Felipe Luiz, José Boto, Gerson, enfim, outros atletas aí, juntamente com o dirigente e treinador. O elenco do Flamengo tem folga até a próxima sexta-feira, pessoal. No sábado, na parte da manhã, o elenco retorna às atividades com foco total na partida diante da equipe do São Paulo no próximo dia 13 de julho, pelo menos a priori, essa partida contra o São Paulo está marcada para o dia 13 de julho, entretanto, pode existir uma alteração para o dia 14, que no caso seria segunda-feira. A partida essa é realizada dentro do estádio do Maracanã. Flamengo briga para permanecer na liderança do Campeonato Brasileiro, então falta mais ou menos aí ainda 2 semanas para o Flamengo voltar a atuar. Vai ter tempo de treinar, vai ter tempo de refletir sobre os erros que aconteceram nessa partida diante do Bayern de Munique. O Flamengo, de longe, não vai enfrentar um Bayern de Munique no Campeonato Brasileiro, na Libertadores da América, enfim, a ver como o Felipe Luiz vai reagir a esse revés, e tem muitas lições a serem tiradas desse confronto para que a gente tenha uma temporada vitoriosa. Estava até comentando com o Gordola aqui agora, né? Já pensando em Lima. Evidentemente, temos Internacional pela frente. O lado da chave do Flamengo na Libertadores não é difícil, não encarem isso como uma soberba. As equipes mais difíceis que tem ali é o Racing e também o Internacional. Entretanto, o Flamengo tem completas condições de avançar nesse lado da chave e chegar até a tão sonhada final da Copa Libertadores, podendo enfrentar Palmeiras, Botafogo, quem sabe, River Plate, enfim, essas equipes na final em Lima. A ver o que vai acontecer, pessoal. E fora que tem Brasileiro, Libertadores, entre outras competições, beleza? Pessoal, Felipe Luiz, treinador do Flamengo, teve o seu trabalho reconhecido pela imprensa internacional, sobretudo a europeia, durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo já se prepara, inclusive, para oferecer uma renovação contratual ao treinador que tem contrato com o Flamengo até o final deste ano de 2025. A tendência é que as partes retomem essa conversa. Tem até o material que eu preparei aqui para vocês. A Europa já está de olho na contratação do Felipe Luiz, não só pelo desempenho que o Flamengo teve dentro de campo, vencendo um Chelsea por 3-1, que já é um elenco assim, é muito mais caro que o do Flamengo, e por mais que tenha perdido para o Bayern de Munique, a forma como o Flamengo enfrentou seu adversário, fez 2 gols no Bayern de Munique. Nenhuma equipe nesse Mundial conseguiu essa proeza de fazer 2 gols no Bayern de Munique. A Europa está de olho também
na questão poliglota do Filipe Luís. Filipe Luís respondeu perguntas em entrevistas coletivas em inglês, em espanhol, evidentemente, jogou muito tempo na Espanha, a esposa dele é espanhola, inclusive, jogou algum tempo também na Inglaterra, quando defendeu as cores do Chelsea, time que o Flamengo venceu nessa oportunidade, e deve tratar renovação com o Flamengo em breve. Clube sinalizou interesse recentemente, mas as conversas ainda não avançaram. A tendência é que as partes iniciem negociação com a retomada da temporada brasileira, torcedor. O técnico, como eu disse, tem contrato com o Mengão até dezembro de 2025, né? Recentemente o Flamengo tentou, mas acabou não avançando. O José Botto deu uma entrevista falando o seguinte sobre esse tema: temos andado a conversa sobre isso com calma. Não é minha forma de ser nem do Felipe estarmos ansiosos com esse tipo de coisa, porque nesse período todo fizemos coisas mais importantes do que a renovação dele e que ele põe acima das coisas pessoais dele. Mas é algo que temos que conversar com calma, disse o diretor de futebol do Flamengo português em entrevista ao GE. Globo. Filipe Luís também pediu para que o Flamengo agilizasse a renovação salarial de Gerson, que aconteceu em abril, e ainda solicitou uma mudança na sua comissão técnica, indicando a contratação de Rodrigo Caio para o cargo de auxiliar, o cara que cuidaria das bolas paradas do Flamengo e está cuidando nesse exato momento das bolas paradas. São casos que exemplificam como o treinador é ativo nas decisões do departamento no dia a dia e coloca outros assuntos na frente dos seus, como, por exemplo, pediu a renovação de contrato também do lateral direito uruguaio do Flamengo, o Guilherme Varela. Entretanto, dessa vez, a vez de Filipe Luís está chegando. E com a retomada da temporada no Brasil, torcedor, a tendência é que as partes voltem a conversar em busca de um acordo lógico para o próximo ano. Hoje acredita-se que a renovação é o caminho natural, até por ser uma vontade do Felipe e também do Flamengo. Um dos pontos a serem negociados é a valorização salarial, já que o técnico tem um salário considerado baixo, o mesmo de quando ele assumiu o time no ano passado, e evidentemente de lá para cá ele evoluiu muito, ele conquistou títulos, foi campeão da Copa do Brasil, campeão carioca, campeão da Supercopa, Taça Guanabara, tem 51 jogos pelo Flamengo, apenas 4 derrotas, né, somando a essa derrota para o Bayern de Munique, 33 vitórias, 14 empates, um aproveitamento espetacular de 73,8%, né? Então, logicamente, que ele merece essa renovação salarial. Para você ter ideia do destaque internacional que o Filipe Luís vem tendo nos grandes jornais da Europa, o jornal Marca destacou que Filipe Luís conseguiu um doutorado a nível mundial e tratou a possibilidade de ele substituir Diego Simeone, que foi o seu técnico na época de Atlético de Madrid, né? O comandante rubro-negro comentou os seus planos com o jornal espanhol após a derrota para o Bayern de Munique. Então, toda a Europa está de olho no treinador do Flamengo, então tem que renovar, colocar uma multa, ok, mas acredito que ainda vai passar um tempo no Flamengo, não tem nenhum ano ainda como treinador de futebol, né? A essa época do ano, no ano passado de 2024, Tite ainda era o técnico do futebol profissional do Flamengo. Enfim, vamos ver como vai ser o desempenho de Filipe Luís, pessoal. Informação, mero fato constatado. Para a partida diante da equipe do Internacional, entre Flamengo e Internacional, que acontece pela Libertadores da América, primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo no Beira-Rio, o Flamengo não tem a presença do chileno Eric Pulgar, Gerson também já meteu o pé, a gente vai falar mais sobre isso, e De Arrascaeta. Como assim, Pedrão? Não temos a presença do De Arrascaeta? Acredito que a maioria das pessoas já tenha esquecido desse fato, mas eu não esqueci. De Arrascaeta tomou o cartão amarelo diante da equipe do Deportivo Táchira, estava pendurado com 2 cartões amarelos e desfalca o Flamengo
para esse confronto diante da equipe do Internacional, pelo menos no primeiro jogo. No jogo da volta já teremos o De Arrascaeta. A ver como serão substituídos esses atletas do Flamengo. Tudo bem, tem o Jorginho, tem a volta do De La Cruz, mas aí tem que ver também até lá se ele não vai lesionar. Pela madrugada, não lesiona De La Cruz, continua aí que a gente precisa de você. O Pulgar vai ficar de fora durante um bom tempo. A tendência é que o chileno Eric Pulgar não jogue com a camisa do Flamengo por pelo menos 2, há quem diga até 3 meses, então é um tempo considerável. No entendimento interno do Flamengo, do departamento de futebol, o Flamengo não deve repor essa saída. O entendimento é que Jorginho chegou para a função de primeiro volante, além do clube já ter De La Cruz, Alan e também Everton Araújo. O Pulgar deve retornar em no mínimo 2 e no máximo 3 meses aos gramados, torcedor. Pessoal, vamos entrar aí agora na questão de Gerson, o Vapo, que não é mais o Vapo do Flamengo, minha galera. Pois é, a previsão é que Gerson viaje ainda hoje mesmo para se apresentar ao Zenit e assinar um contrato por 5 anos com a equipe russa. A despedida dele pelo Flamengo foi contra o Bayern de Munique, marcando 2 gols. A ver se e quando, né, na realidade, vai sair o anúncio oficial do Flamengo da saída do Gerson, né? Não teve nenhuma despedida, porque foi um jogo ali, acabou, ele sequer conversou com a imprensa, certamente também porque sabia que seria indagado ali pelos jornalistas sobre a possível saída dele, enfim, aquela situação toda. Valeu, Gerson, obrigado por tudo. Jogou bem contra o Bayern de Munique, foi um dos poucos atletas do Flamengo que teve um bom desempenho diante da equipe do Bayern de Munique. Enfim, a ver como vai proceder essa despedida. O Zenit pagou já ao Flamengo a totalidade da multa, os 160 milhões de reais à vista, e Gerson deixará o Flamengo. O valor foi depositado na conta do rubro-negro. Nesta manhã existia a possibilidade dele sair do Flamengo e ir para o Al Nassr da Arábia Saudita. Entretanto, Gerson foi firme e falou: vou cumprir a minha primeira palavra e vou me apresentar ao Zenit da Rússia. É a palavra que o Gerson deu. Alexander Medvedev, diretor de futebol lá do Zenit, o manda-chuva do Zenit, tira o Vapo do Flamengo. Muito em função também da redução da multa rescisória que o Flamengo teve com o Gerson, que era de mais de 200 milhões de euros, já ofereceu um salário abaixo do que pretendia o jogador do Flamengo e teve que abaixar a multa rescisória, o que culminou com a saída do jogador nesta altura do campeonato, beleza? Pessoal, há uma dúvida sobre a situação de Wesley, lateral direito do Clube de Regatas do Flamengo. Até o momento não chegou nada concreto ao Flamengo pela contratação do lateral. O Flamengo acredita que talvez nem apareça nessa janela proposta de 30 milhões de euros desejada pelo clube. É possível, inclusive, que ele não saia do Flamengo nesse momento, permaneça no Flamengo. O Flamengo deseja pelo menos 35 milhões a 30 milhões de euros e essa proposta ainda não chegou com o papel timbrado, tudo certinho, tudo bonitinho, ao Flamengo. Na temporada passada, a Atalanta da Itália ofereceu cerca de 20 milhões de euros. Entretanto, teve um desacordo ali em cima da hora e acabou que o Wesley permaneceu no Flamengo, pessoal. A ver como vai ficar o Wesley também. Eu presto atenção nessas situações, né, pessoal? Nesses detalhes que tem o futebol, porque o Gerson era um dos jogadores que mais interagia ali com o Wesley. Não que os outros atletas não interagem com o Wesley, mas ele tinha uma relação muito próxima do Gerson. Eles faziam uma dobradinha muito boa ali pelo lado direito. A ver, torço para que o desempenho dele comece, né? No futebol acontece essas coisas, separações, né? Enfim, a ver como vai ficar esta situação, beleza? Pessoal, após o jogador argentino Ezequiel Barco expressar que quer retornar ao futebol da América do Sul por problemas pessoais, o Flamengo voltou à carga e está muito interessado no argentino após a saída de Gerson. Pode haver
novidades nos próximos dias. Mas a gente tem que lembrar também, né, pessoal, que o Ezequiel Barco não tem as mesmas características do Gerson. É muito mais um ponta, driblador, habilidoso, capaz ali de abrir retrancas adversárias muito bem feitas. Tem que estar ligado nessa situação, né? Enfim, vamos avançando. Jorge Carrascal, o colombiano, chegou à Rússia ontem, na segunda-feira, para evitar multas por parte do Dinamo de Moscou, após ficar um bom tempo sem se representar ao clube russo em função de negociações avançadas com o Flamengo. O atleta estava na Colômbia e retornou apenas na data limite para não ser penalizado com desconto integral do salário. No entanto, a equipe russa irá sim aplicar uma punição ao jogador pelas ausências nos últimos dias. O Flamengo retornou ao Rio de Janeiro nessa terça-feira, já chegou, e agora irá acelerar o processo final da contratação do colombiano. Detalhes burocráticos separam esse anúncio, torcedor rubro-negro. Então tá bem perto o Carrascal de ser anunciado como o mais novo jogador do Flamengo. O Flamengo vai retomar esse foco em reforçar o elenco e inicialmente não deve mudar o que já foi planejado, que é reforçar o meio de campo e o ataque, mas pode surgir talvez alguma outra necessidade em função, lógico, da saída do Gerson e quem sabe mais para frente, demorando demais o Pulgar para voltar ao Flamengo, também não haja uma necessidade de arrumar um cara para substituir Eric Pulgar. A contratação de Jorge Carrascal, né, Carlos Alcaraz, que Alcaraz já foi embora, tá no Everton, né, é praticamente certa, pessoal, a contratação de Carrascal pelo Flamengo. Só uma grande reviravolta faria esse negócio não acontecer, pessoal, né? Um jogador ali habilidoso, um jogador de seleção colombiana. O Flamengo vai enfrentar esses problemas aí de eventuais convocações, mas não tem jeito. Se você quer ter bons jogadores, bons atletas no elenco, vai acabar sendo convocado. Daí não é culpa, né, do clube que o atleta é convocado, e sim do calendário, né, que é louco, que diz que paralisa, mas no outro dia, após a data FIFA, os caras ainda estão voltando dos países que eles jogaram, né, a data FIFA, e como que o cara vai jogar no outro dia? Então é uma grande falácia essa tal paralisação da data FIFA. Mas enfim, vamos torcer para que ele seja um bom jogador, que agregue demais valor. O Flamengo, assim como ele agregou na época de River Plate, lá no próprio Dinamo de Moscou, entre outros clubes aí que ele atuou, sobretudo pela seleção colombiana. Pessoal, novo problema à vista no Flamengo. Pois é, meus amigos, a possibilidade de Bruno Henrique ser suspenso do futebol é altíssima, galera. O Ministério Público do Distrito Federal, que recebeu a denúncia, né, da Polícia Federal de que Bruno Henrique supostamente estaria envolvido com manipulações de resultado, tá? Acatou a denúncia. Portanto, o Bruno Henrique sai de indiciado, status de indiciado, e vira réu desse caso de manipulação. Ele ainda não é condenado, tem que aguardar o julgamento, o direito ao contraditório por parte dos advogados do Bruno Henrique, é um direito constituído na Constituição brasileira, né? Portanto, a ver o que vai acontecer, mas a chance do Bruno Henrique ser suspenso é extremamente alta, torcedor rubro-negro. E aí perderemos mais um jogador, e aí o Flamengo de fato vai ter que ir mais e mais no mercado de transferências. Você que tá aí, daquela moral de sempre, se inscreva no canal, chama o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.